Olá pessoal, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra aqui breve, sobre o banquete do rei Assuero. Glória a Deus. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, deixa seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Então eu vou estar lendo aqui essa passagem, vou fazer uma analogia, do banquete da ceia que o Senhor Jesus nos ensinou em Lucas 14. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem, ó Pai. Essa palavra, Pai, sobre vida sentimental. Pai, que não seja de mim, Pai, mas do Teu Espírito. Que o Senhor quebrante, Pai, cada pessoa, cada coração, para o Teu louvor, para a Tua glória. Eu consagro a Ti, no nome de Jesus, Pai, essa palavra. Que Tu receba glória e louvor, agora e para sempre. Poderá haver alguns barulhos, mas se atente à palavra aqui, tá, queridos? Esther, vamos lá, abrir no livro de Esther, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 5. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Deixa eu mexer no volume aqui. Isso. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, aqui tá falando dos detalhes, Também, verso 9, a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa do rei Assuero. Amém? E, olha para você ver, vamos ler isso aqui. E ao 7º dia, verso 10, e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizitá, Arboná, Bigitá, Abagitá, Zetá e as carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa a sua vista. Porém, a rainha recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo rei que muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Amém? Então aqui percebemos que Assuero, ele era um rei nobre naquela época. E ele fez um banquete para o quê? Para casar com a rainha Vasti. E vamos ler o paralelo, a analogia de Lucas. Amém? Lucas capítulo 14, verso 15. E ouvindo isso, uns dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado que comer pão no reino dos céus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo preparado. E todos a começaram a excusar-se, a recusar. Lembre de Vasti. Disse o primeiro: comprei um campo. Verso 19. O outro: comprei juntas de boi. Verso 20. Casei. 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito já como me mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. E lemos aqui que a rainha Vasti não provou da ceia. Ela não aceitou o quê? O banquete. O que é banquete? É sentar à mesa. É sentar na mesa do rei. O rei é Cristo. Ele faz um convite todos os dias para a nossa vida, para a nossa vida sentimental. O estandarte do amor sobre mim era o amor, tá lá em Cantares. O estandarte é o quê? Deus está nos preparando, principalmente mulheres, porque Deus disse que prepararia uma mulher, porque Ele fez o homem. Então,
perdoe, queridos, está muito calor aqui. Então ele disse que prepararia uma mulher. E prepararia o quê? Um banquete. Então Deus está preparando para cada homem na terra e preparou desde a fundação do mundo um banquete. Só que o que atrapalha você receber desse banquete? O orgulho, a soberba, a prepotência. Amém? Então Vasti, ela recusou a palavra do rei. Amém? Ela não cumpriu o mandato pela mão dos eunucos. E quem eram os eunucos? Eram homens castrados que guardavam o harém, uma vez que a legitimidade dos filhos do rei era extremamente importante. Nenhum homem, exceto os eunucos, podia ter contato com o harém. Verso 16, vamos ler 16. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha saíra a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos e seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti. Porém, ela não veio. Olha para você ver como é que isso é sério. Olha para você ver que aqui o comentário na minha Bíblia fala. A decisão de Vasti ao desobedecer à ordem de Assuero, provavelmente, supondo que ele a perdoaria, foi um grave erro, pois o soberano havia anunciado sua chegada diante de seus convidados, o que tornou a recusa dela uma afronta pública e levou o soberano da Pérsia a ser humilhado na presença de seus súditos. As duas rainhas, uma gentia e outra judeia, atitudes opostas. Então, eu vou falar aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre a rainha Esther. Então, queridos, o que o texto quer nos ensinar para específico a vida sentimental? Que Jesus ele veio para os seus, só que os seus recusaram a aceitar o banquete. Não ouviram a voz do Senhor. E que voz é essa, Márcia? A voz para a vida sentimental. A maioria não ouviu o rei chamar. Amém? Não ouviu chamar para quê? Para viver o encontro de almas. Desobedeceu desde o princípio. A desobediência é que a pessoa acha que sabe escolher. Amém? Não que Deus não abençoe, mas tem mulheres que têm que gerar Cristo até o fim da vida no seu marido, porque ela simplesmente, no princípio, ela não obedeceu à voz do rei. E a Esther, ela agiu diferente, porque Esther, ela foi uma mulher humilde, e ela Ela já estava no propósito do Senhor, ela queria salvar o povo judeu. E o Senhor, ele tem chamado uma geração de mulheres para salvar uma descendência que espera no Senhor. Amém? Passadas essas coisas, capítulo 2, já o furor do rei, passou o furor do rei. Lembrou-se de Vasti do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe servia: busque para o rei moças virgens e formosas à vista. Amém? A formosura que é espiritual. Amém? Porque nós lembramos de Lucas 14, que o rei, ele passou, Passou o que? A oportunidade. Então, o Senhor nos chama. Amém? Então, pessoal, percebemos que quando Jesus ele fala da ceia, ele fala do convite do reino dos céus, E aqueles que estavam ocupados com as coisas desse mundo, dessa terra, eles não participaram. E o rei, ele fala, esse senhor, Busque quem? Quem você vai buscar agora? Os mancos, os aleijados, os cegos. Amém? Porque Jesus veio para os cegos, para os mancos, aleijados, porque eles entendem que eles precisam de cura. Eles precisam
de cura, porque o orgulho atrapalha a sua cura. E esses, quando reconhecemos que somos o pó da terra e que precisamos que Deus faça, nós vamos receber o banquete do rei. Amém? E o rei, ele disse, chame mulheres formosas. Amém? Porque a Sulamita foi comparada como um exército, a Sulamita não, como a lua. Amém? E as filhas de Jerusalém, que é o coro, o que? Como um exército de bandeiras. E isso é muito sério, pessoal. Glória a Deus. E aqui continua falando o texto. Ó, verso 4. E a moça... Barulho. E a moça que parecer bem aos seus olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei. E assim fez, porque Deus pode tirar do ímpio e dar para o justo. Amém? Porque Deus, ele trabalha com encontro de almas e reencontro de almas, desde a fundação do mundo. Então, olha o que diz o texto, verso 5. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair. Vamos ler para o verso 6. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Verso 7. Este criara Radassa, que é Esté, filha de seu tio, né? Radassa significa filho de Deus. E o nome de Esther mudou, porque ela recebeu um novo nome. Lembra que eu falei de Beolá? Seu novo nome será a casada. Então, ela, né, mais pra frente, vai falar que mudou o nome. Porque quando Deus tem um propósito, ele muda nome, muda posições também. Amém? Como foi José do Egito, Abrão, né, que mudou para Abraão. Então o Senhor trabalha com nomes. Amém? No mundo espiritual, o nome de Jesus tem muito poder. Olha para você ver. Porque não tinha pai nem mãe. Então, Deus, ele é pai de... Ele chama órfãos e viúvas, porque ele é com um solitário. E porque ela é solitária, não tinha pai nem mãe. E era moça bela, formosa à vista. Aí, morrendo o seu pai e sua mãe, Mardoqueu a trouxeram por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando o mandato do rei e a sua lei, juntando-se muitas moças debaixo, né, da fortaleza de Suzã, né, na fortaleza debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, também em dar 7 moças a respeito da casa do rei. E aqui me lembra as mulheres de Jerusalém, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Então, Mardoqueu foi o líder, né, o pai espiritual de Esther. Ele deu a estratégia para Esther, assim como Ruth recebeu de Noemi a estratégia. Então, queridos, se atentem que quando Deus vai agir, tudo é com ordem e decência. Amém? Ordem e decência. Olha o que fala, o Espírito Santo está me levando agora. Salmos 45, perdão. Olha aqui. Olha aqui. Formosa, fala de Formosa. Ó. A filha, verso 13, a filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes de ouro de tecido. Tá vendo? Olha aqui. Vamos lá. Vou achar o versículo aqui. Verso 10. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à sua formosura, pois ele é o teu Senhor. Obedece. Queridos, está muito barulho, mas eu vou continuar a ministração, amém? Então aqui está falando que o rei se afeiçoará à formosura.
Amém? Quando você for forjada, o rei se afeiçoará à sua formosura. E você casará, porque Deus fala em Isaías 43, que das extremidades da terra ele juntará as filhas e os filhos para viver esse propósito. Amém? Então, não recuse o banquete do rei. Amém? E como você não vai recusar? Quando você vai aceitar o banquete? Quando o seu coração for humilde e você for curada verdadeiramente, porque Esther foi uma mulher humilde, uma mulher órfã. Amém? Deus chamou os órfãos, os solitários, para ser habitados. Amém? E nunca mais o seu nome será desamparada. Nunca mais desolada, assolada. Isso não é só na vida sentimental que eu estou falando, mas em todas as áreas. A partir do momento que foi decretado no mundo espiritual que você não é mais assolado ou assolada, em todos os momentos Deus vai te suprir, porque Ele te chamou, Ele te escolheu para sentar à mesa. Somente filhos sentam à mesa, os humildes sentam à mesa. Muitos terão surpresa, amados, no grande dia, assim como aqui na terra, na vida sentimental. Amém? Por isso, precisamos ouvir a voz do Senhor para a vida sentimental. Eu tenho aqui na playlist Esperando o Senhor, né? Parte 5 sobre Esther. Depois vocês meditem lá. Espero que essa reflexão edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.